Olá, meu nome é Juliana Barica Rivini, sou bacharel em Serviço Social pela PUC de São Paulo há 20 anos, especialista em terapia de casal e de família e, entre muitas experiências profissionais, há 11 anos atuo no atendimento de pessoas com deficiência intelectual e suas famílias e a comunidade. Coordenei o Serviço Social e o Programa de Empregabilidade do Instituto Carpe Diem, realizei consultoria em empresas, favorecendo a implantação e manutenção de programas, contribuindo para o encaminhamento de pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho. Atualmente, sou membro da diretoria da ANE, Associação Nacional de Emprego Apoiado, na gestão 2018 e 2020. Realizo formação de equipe com palestras em organizações sociais e residências inclusivas. Ministro cursos também, como tema de mediação, por exemplo, e sou mediadora e acompanho jovens com deficiências em diversas situações, inclusive em grupos de autodefensores. Em 2017, tive a oportunidade de representar o Instituto Carpe Diem num evento na ONU, em Nova York, apresentando o trabalho de consultoria e empregabilidade de pessoa com deficiência intelectual. A aula de hoje tem como tema a comunicação e a pessoa com deficiência intelectual. Fundo branco. No lado esquerdo, a mandala envolve os vários pontos em relevo de um texto em braille. No lado direito, o letreiro. Acessibilidade comunicacional. Pessoas com deficiência intelectual. Círculos laranja, amarelo, verde, azul e roxo são envoltos por um maior com as mesmas cores em degradê, formando uma mandala. Abaixo dela, inclusão com acessibilidade no trabalho. E o que são as habilidades adaptativas? As habilidades adaptativas, a gente nasce com elas, a gente aprende e a gente adquire do decorrer da nossa vida, como a comunicação, cuidado próprio, vida no lar, habilidades sociais, uso da comunidade, o cuidado com a nossa saúde e segurança, habilidades acadêmicas funcionais que aprendemos na escola, na faculdade, em cursos, como a gente usa o nosso tempo livre e trabalho. E tudo isso faz com que nós tomemos posse da nossa vida conforme a gente vai aprendendo e aperfeiçoando, e nos tornemos pessoas autodeterminadas. A gente tem capacidade de fazer escolhas, de tomar decisão e de tomar posse da nossa vida e planejá-la. A terminologia correta para se dirigir a uma pessoa com deficiência intelectual é essa, pessoa com deficiência intelectual. O símbolo que representa a pessoa com deficiência intelectual é uma ilustração do cérebro dentro da cabeça de um indivíduo que está de perfil. Antigamente eram conhecida como deficiência mental, mas atualmente a gente chama de deficiência intelectual e para se dirigir a uma pessoa com deficiência intelectual. Órgãos como a AIDD. Logotipo da Associação Americana de Deficiências Intelectuais e de Desenvolvimento. A sigla vem do inglês, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. São órgãos importantes no mundo para falar a respeito do significado das pessoas com deficiência intelectual e pesquisas relacionadas a ela, colocam em apresentações tanto em 1992 como em 2002 a importância do sistema de apoio. Os apoios, eles são como mediadores, eles são meios favorecedores para que a pessoa possa, através disso, ter a sua autonomia, ter a sua dependência, ter a sua vida independente, né? Conseguir ter a relação com o ambiente de uma forma sadia, plena. Então, com os apoios, é possível que essa pessoa ela tenha acesso e igualdade de oportunidades como qualquer outra pessoa. O apoio, ele não é a pessoa, ele é a ferramenta que ela pode utilizar. Pode ser uma pessoa, pode ser uma técnica, pode ser um método, aquilo que possa fazer com que ela tenha uma relação de igualdade de oportunidades, de participação e principalmente de desenvolvimento. Os sistemas de apoio, eles não podem ser olhados de uma forma estanque, recortada. Ele precisa ter uma visão ecológica, uma visão contextual. Eu não posso oferecer para uma pessoa com deficiência intelectual A as mesmas coisas que eu vou oferecer para a pessoa com deficiência intelectual B. Cada pessoa tem uma visão, participa de uma família, faz parte de uma comunidade, tem histórias de vidas completamente diferentes e que precisam ser analisadas. E que essa pessoa com deficiência, ela seja o protagonista da escolha dessa rede de apoio, desse sistema de apoio que ela necessita, né? E isso favorece que ela tenha sempre a plena participação. Na história das pessoas com deficiência intelectual, elas sempre estiveram à margem da sociedade, sem voz ativa, sempre outras pessoas escolhendo por ela. Então, por isso, os apoios eles são favorecedores para que eles possam gritar, falar, se expressar.
Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência uma cadeira onde uma pessoa com deficiência intelectual faz parte. Antigamente, ou não fazia parte, ou tinha uma família representando. Hoje ele pode ter voz, com suportes, com a rede de apoio que for necessário para ele ter. Hoje a gente tem, há algumas décadas, na verdade, a gente tem movimentos de autodefensores que lutam pelos seus direitos, que falam sobre as suas vidas e querem fazer cada vez mais presença na sociedade. Capa vermelha do livro Como Usar a CIF, um manual prático para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Ao lado dela está a publicação Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2008. Na capa, bandeiras perfiladas de diversos países tremulam ao vento. A partir da CIF e da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o lema Nada sobre nós sem nós caiu como uma luva para todo o movimento de autodefensores e por toda a luta que as pessoas com deficiência intelectual estavam tendo naquele momento e ainda têm. Então, é importante que a gente pense no sistema de apoio como um favorecedor para a plena participação e olhando para essa pessoa como sujeito de direitos, que tem direito a uma vida independente, a plena participação na comunidade. E a comunicação, ela é de suma importância para pessoas com deficiência intelectual que a sua principal causa é um déficit cognitivo. Pensando na plena participação das pessoas com deficiência intelectual, como que a gente pode, então, dar acesso a elas? Através da melhor comunicação. E aí, lembrando de um exemplo super importante que a gente teve aqui no nosso país, em 2012 foi lançado um manual chamado Mude Seu Falar que eu mudo meu ouvido. Na capa do manual, borboletas ilustradas e coloridas voam abaixo do título. Uma delas, verde, voa sozinha na parte de cima da capa. Ao lado está a imagem de homens e mulheres com deficiência intelectual. Estão lado a lado, abraçados e sorrindo, menos uma jovem que se mantém séria. Outra, bastante sorridente, segura o manual. É uma experiência de 5 jovens com deficiência intelectual que eram super participantes da comunidade, que eram convidados para participar de vários espaços da comunidade, palestras, eventos, faziam questão de participar e aí uma vez, num evento sobre sexualidade, um tema de tanta importância, começaram a perceber que eles não conseguiam ter acesso a todas as informações, mesmo com a colaboração de uma profissional. Foi quando um deles levantou a mão e questionou a equipe de profissionais a respeito dessa dificuldade. Foi quando eles receberam uma resposta dizendo, e aí, quais são as dicas? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que vocês podem ter plena participação? E esse grupo, então, refletiu sobre diversas questões, sobre o que é acessibilidade, a importância da acessibilidade, como ela poderia acontecer e deram várias dicas, transformando isso num livro. Aí eu vou falar para vocês algumas muito simples. Por exemplo, passe poucas informações por vez. Fale devagar. Use informações objetivas. Use vocabulários menos rebuscados. Use gestos. Fale exemplos. Não infantilize. Olhe nos olhos. Parta do pressuposto que a pessoa pode te entender e verifique se ela te entendeu. Isso tudo faz com que a gente possa ver hoje um aumento, mesmo que ainda não tão significativo como a gente gostaria, um aumento de contratação de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, porque agora elas podem ter mais acesso, onde a gente pode ver hoje mais recursos e apoios necessários para que elas possam estar efetivamente agregando valor para o ambiente de trabalho. Exemplos como esses são muitos. A gente pode falar que várias técnicas, usando cada ponto a gente pode falar de um exemplo específico, mas tudo está também numa barreira atitudinal, onde a gente quer quebrar essa atitude e pensar como é que eu posso me comunicar com o outro e dar a oportunidade que eu tenho de plena participação. Então hoje a gente vai ouvir aqui um relato de um rapaz chamado Júlio, que ele vai contar um pouco da experiência dele para vocês. Fundo branco. Metade da mandala gira no canto esquerdo. Do alto desce o texto. Estudo de caso. Eu sou o Júlio, tenho 32 anos. Família, pai, mãe e irmã. Foto de Júlio com a família.
Todos têm a pele clara e usam óculos. A mãe e o pai têm cabelos grisalhos. A irmã tem o cabelo preto e liso. Há um pequeno cachorro com eles. Gosto de viajar com eles e passear com amigos e amigas. 3 fotos nas quais Júlio está com grupos de pessoas com e sem deficiência intelectual. Na primeira, estão na calçada de uma rua movimentada durante a noite. Na outra, estão em uma mesa de uma lanchonete. Na última, posam no alto de um edifício, com os prédios de uma metrópole ao fundo. Em todas as imagens, o clima é de descontração. Tiro lixo, lavo louça e arrumo a cama. Eu sou assistente de loja. A dia eu faço. Primeira coisa, bato ponto, depois inicia a atividade. Sobre fundo branco, o título: O que faço no trabalho? Logo abaixo, 2 fotos lado a lado. Júlio está em seu trabalho e usa tênis, calça, camiseta e crachá. Na foto da esquerda, está entre 2 homens que o abraçam sorrindo. Na da direita, Júlio está abraçado com uma sorridente garota de cabelos lisos e batom vermelho. Faz 2 checklists, separa os alarmes, arruma o estoque, deixa tudo arrumado, limpo e organizado. E depois eu faço, arrumo os cabides e também deixa tudo limpo. A parte de evento fica hora a mais na loja e também no estoque. O evento é maior, fica mais fluxo na loja e eu faço mais horas. E participo a reuniões e também em treinamento. Pago meus passeios, pago as coisas do supermercado. No vagão do metrô, Júlio posa para a foto agachado, sorrindo e fazendo o sinal de paz, com o dedo indicador e médio formando a letra V. Ao lado dele, alguns amigos estão sentados no banco, no fundo do vagão. Eu ando metrô e ônibus, a pé, metrô e trem, faço transferências. Eu uso o celular para comunicar a famílias. Obrigado. A mandala passa girando. Juliana. Agradecemos a oportunidade de ouvir o depoimento do Júlio e agora, para encerrarmos essa aula, eu gostaria de colocar um breve resumo. Hoje aqui a gente ouviu o que é o conceito de deficiência intelectual, o que são as habilidades adaptativas, a importância do desenvolvimento dessas habilidades para tomar posse da sua própria vida, a questão da terminologia adequada para se referir a uma pessoa com deficiência intelectual, a importância dos sistemas de apoio, considerando o contexto para garantir a plena participação. Falamos também do histórico da pessoa com deficiência intelectual, sobre a margem da sociedade, muitas vezes sem voz ou possibilidade de participação. Porém, tudo começa a mudar, e exemplos como o livro Mude Seu Falar que eu mudo meu ouvir e a importância da comunicação acessível mostram isso para vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e até a próxima. No topo da tela, a mandala e o texto. Inclusão com acessibilidade no trabalho. Logo abaixo, os logotipos. MPT, OIT, Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, AMANCAI e Iguale Comunicação de Acessibilidade.